A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Pastor Alexandre Gama e hoje eu estou aqui para ensinar para você o primeiro passo de como se ter uma fé inabalável. Então eu já gostaria de pedir para você que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações para que você possa estar recebendo também os outros passos. Então vamos lá para o primeiro passo, amém? O primeiro passo para se ter uma fé inabalável é necessário você conhecer a Deus. Sim, porque a fé ela é proveniente de Deus. A Bíblia nos fala, numa certa parte, que a fé ela é um dom de Deus. Em outra parte, a Bíblia nos fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que a gente conheça a fonte e vá até essa fonte que é Deus, onde sai a fé para as nossas vidas. Mas aí entra uma pergunta: como eu faço para conhecer a Deus? Deus, ele é insondável, diz a palavra do Senhor. Então, o ser humano jamais poderá conhecer a totalidade de Deus ainda nesta vida, né? A gente jamais poderá compreender totalmente quem é Deus através da nossa mente humana limitada. Porém, Deus, ele quis se revelar à humanidade, diz a palavra dele. Ele quis se revelar aos homens. E de que maneira Deus quis se revelar aos homens? Bom, Deus ele se revelou de duas maneiras aos homens. A primeira maneira é a sua revelação natural. O que viria a ser essa revelação natural? A revelação natural, ela é a criação de Deus. O céu, a terra, o mar, os peixes, os animais, as árvores, o ser humano. A criação de Deus revela a Deus, ela testemunha que existe um Deus grandioso, poderoso e criador. Então nós já podemos conhecer uma parte de Deus através da sua revelação natural, que ele é criador, que ele é poderoso, que ele tem sabedoria. Mas isso não é o suficiente para a gente conhecer a Deus, porque por meio disso eu sei que Deus existe, mas apenas saber que Ele existe não quer dizer que eu o conheço. Então eu preciso buscar ainda mais de Deus, eu preciso ir mais a fundo em saber quem é Deus. E aí entra a segunda parte, de que maneira Deus quis se revelar a nós, a humanidade. E a segunda parte da revelação de Deus é a revelação especial. O que vem a ser a revelação especial? A palavra de Deus é a revelação especial. Ali na sua palavra, Deus ele fez uma autobiografia dele, digamos assim. No Antigo Testamento, você vai ver o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, em todo o Antigo Testamento, intercedendo no meio da humanidade. E ali ele vai começar desde Gênesis até o último livro dos profetas a se revelar à humanidade. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é poderoso e todas as coisas. Como Deus quer que o povo dele se porte, como Deus quer que os seres humanos vivam, por que Deus criou tal coisa, por que Deus fez outra coisa. Então, a palavra ela é uma revelação especial de Deus. O que Deus quer que os homens conheçam dele, ele deu a conhecer através da palavra. E entrando num sentido mais espiritual, a gente vai entender uma outra parte dessa revelação. Qual é essa outra parte da revelação especial de Deus? É que a Bíblia também nos revela algo que é maravilhoso. Ela diz que essa palavra, o verbo de Deus, é o próprio Deus e estava com Deus no início de todas as coisas, e por meio dessa palavra todas as coisas foram feitas. Só que no Evangelho de João nós vamos entender que essa palavra se manifestou aos homens. Essa palavra ela encarnou, ela se tornou ser humano, ela se tornou um corpo, ela teve um corpo. Essa palavra é o próprio Jesus. Quando você começa a conhecer Jesus, você começa a conhecer Deus. Porque a Bíblia ela nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais olhou ao Senhor ou já viu a Deus ou conheceu a Deus, né? Mas quando você conhece a Jesus, você consegue ver a imagem de Deus, porque a palavra nos diz que nele habitava a plenitude da imagem do Deus Todo-Poderoso, do Deus invisível. Então,
quando você conhece Jesus, quando você sabe quem é Jesus, quando você começa a se relacionar com Jesus, você também está se relacionando com o próprio Deus, porque eles são um só e eles têm um só caráter, uma só maneira de pensar e uma só maneira de agir. Eles têm os seus princípios, ao qual são inegociáveis, eles têm os seus critérios, eles têm as próprias vontades, as próprias tomadas de decisões e os seus próprios planos em conjunto, como um só. Então, você vai ver no Evangelho de João que uma certa feita Jesus ele diz que ele iria para o Pai e um dos seus discípulos, Filipe, diz assim: Mestre, então mostra-nos o Pai. E ele vai dizer: Filipe, estou há tanto tempo convosco e como me dizes tu, mostra-nos o Pai? Aquele que conhece a mim, conhece o Pai que está em mim. Então a gente consegue compreender. E Jesus ele ainda diz mais assim, ele diz que pelas mesmas obras nós podemos saber que Jesus ele está no Pai e o Pai está em Jesus. Então Cristo ele veio revelar à humanidade quem é Deus e também como Deus quer que os seus filhos caminhem, como Deus quer que os seus filhos andem e vivam na terra, porque Jesus ele é o primogênito de Deus, ele veio e fez tudo conforme agradava a Deus, porque ele conhece o próprio Deus. Então basta que para a gente conhecer a esse Deus, a gente tem que buscar através da palavra, lendo, estudando a palavra. E às vezes eu creio e sei que é difícil nós entendermos a palavra de primeiro pronto. Tem pessoas que leem a palavra e têm uma grande dificuldade em conhecer e entender o que a palavra diz. Mas para isso, Deus é tão maravilhoso, Ele quer tanto se revelar aos homens, que Ele deu à igreja doutores e mestres, ou seja, os pastores, os líderes que estudam a palavra, que conhecem a palavra. Então, se você quer dar esse primeiro passo em conhecer a Deus para ter uma fé inabalável, leia a palavra, estude a palavra e viva com pessoas que conhecem a palavra, pois quando você tiver dificuldades em entender a palavra, você pode ir até essas pessoas para que haja uma explicação, para que aquela pessoa lhe dê uma explicação do que aquilo quer dizer, do que aquela palavra quer ensinar. E ali você vai estar cada dia mais conhecendo o Deus Altíssimo, soberano e poderoso. Para isso também Deus deixou aberta a porta das igrejas. Você compreende que toda vez que você vai numa igreja, está tendo uma pregação da palavra e alguém está falando em relação a Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida e como Ele quer que você viva, e Ele está lhe ensinando a palavra, ali você está recebendo algo de que uma pessoa ela fez esforço para conseguir, ela estudou, ela pesquisou e ela foi a fundo para saber aquela verdade, receber aquela mensagem, aquela revelação de Deus, para entregar para a sua vida sem esforço algum. Deus ele quer que você conheça Ele e Ele colocou os seus servos para trabalhar e estudar para revelar a Deus a você. Mas isso também não isenta de que você busque a Deus através da leitura da palavra, né? E você venha começar a ter um relacionamento com Deus através de conhecê-lo, através de saber quem Ele é, qual é o seu caráter, quais são os seus atributos, qual é a sua maneira de pensar, qual é a sua maneira de agir, né? Daquilo que Ele deu a conhecer a nós, no que nós podemos conhecer de Deus, você comece a ter um relacionamento com Deus, para que você, tendo esse relacionamento com Deus, você possa ir para o nosso segundo passo, que vai estar sendo dito no próximo vídeo. Qual é esse segundo passo? Mas comece por aqui. O primeiro passo para se ter uma fé inabalável é começar a ter fé. Você precisa que tenha pelo menos um grãozinho de fé, como diz a palavra do Senhor. Se ela for um grão de mostarda, você vai fazer com que ela se torne uma grande árvore. E o primeiro passo para se ter esse grãozinho é conhecer ao Senhor. Esse é um passo muito importante, porque não pode se ter uma fé inabalável se ainda não se tem fé. E o início da fé é Deus. Nós podemos começar pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Leia, estude, busque na palavra conhecer a margem de Deus, para que você se relacione com Deus.
E daqui nós estaremos indo para o nosso segundo passo no próximo vídeo. Então eu já quero pedir para você que você comente o que você achou desse vídeo aí, comente as suas dúvidas, comente temas de pregações, de palavras, de dúvidas que você tem, que você quer aprender sobre a palavra de Deus, porque eu estou aqui para isso. Deus me enviou para ajudar a você a ter entendimento de quem é Deus, qual é a sua vontade, de como Ele se revela na sua palavra. Eu também peço para você que você possa estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar sabendo passo a passo como ter uma fé inabalável e através desse vídeo elas já possam estar criando um princípio de fé, um começo de fé, para que elas venham ter uma fé inabalável, para que a gente possa vencer o mundo, para que a gente possa vencer os inimigos espirituais, para que a gente possa resistir ao mal através da fé no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Pela fé sois salvos, para que a gente alcance a salvação do Senhor. Amém? Então esse é o primeiro passo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria de deixar um recadinho para você. Se você me acompanhar até o último passo, depois do último passo eu vou dar um bônus. Eu vou mostrar, dando meu testemunho para as pessoas de como esses 4 passos realmente funcionam, porque eu os apliquei na minha vida, porque o próprio Deus me ensinou, e como através desses 4 passos, eu tendo essa fé inabalável, eu passei pelo período da pandemia com muitas dificuldades, fui fiel a Deus e no final o Senhor não me deixou desamparado, mas me honrou e me recompensou, e eu tenho esse testemunho para dar para você, mas eu vou dar depois do último passo. Depois do 4º passo, eu dou esse testemunho. Então me acompanhe até lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seu lar e a sua família. Em nome de Jesus.